Olá pessoal, vamos entrando. Hoje é uma live muito especial com meu amigo André Costa, pastor, teólogo e pai de uma pancada de filhos. Vocês vão gostar da live de hoje. Vão entrando aí. Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Estavam com saudades das nossas lives aqui? Se puder, manda um comentário aí para ver que você está online, manda a cidade de onde você está assistindo ou o país, se você está fora do Brasil, como eu estou. Você que está entrando, fica nessa live, principalmente se você já for casado e principalmente se já tiver filhos. Eu vou chamar o André Costa, um grande amigo meu, teólogo, pastor, pai, marido, para a gente falar sobre o casamento, principalmente depois que os filhos chegam. Eu começo aqui com uma enquete, tá? Queria começar com uma enquete muito sincera. Queria que você fosse muito sincero comigo. Seu casamento passou por dificuldades depois que os filhos chegaram? Sim ou não? Queria que todo mundo fosse muito sincero aqui e comentasse ou sim ou não, tá? Eu sei que é muito comum a gente ver casamentos que passam por dificuldades depois da chegada dos filhos, mas a gente tem como resolver isso, porque afinal de contas os filhos não são o problema, os filhos não são os culpados. Eu vou chamar o André para a gente falar sobre isso, sobre o livro que ele acabou de lançar. Maravilhoso, incrível. Já vou chamar ele aqui. Meu irmão André, vou te chamar agora. Espera um pouquinho. Se puder, André, agora eu acho que deu certo. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem, meu amigo? Estou te ouvindo perfeitamente, meu amigo. Que alegria estar aqui comigo, tá minha esposa linda, a Chelsea. Convidei ela para estar aqui com a gente. Que maravilha, cara. Chelsea, bom te ver, minha irmã. Deus te abençoe. Verdade, a Jéssica está na missão árdua da maternidade aí. É, a Chelsea mesmo falou aqui que daqui a pouquinho ela vai ter que, né? É isso mesmo, a vida Mas real. pra gente é uma honra, viu, estar com vocês aí e poder ter esse diálogo de uma pessoa que a gente sempre acompanha, né? Você tem se despontado aí com uma voz com um ensino muito claro sobre os valores da família, feita a mensagem do alto chegar longe. Nos inspirado também, então para a gente é uma honra estar com você, viu? Ô, meu amigo, a honra é minha. Vocês são um casal que prega a Bíblia sem falar nenhuma palavra. Só o testemunho de vocês já é uma pregação completa para todo mundo aprender. O pessoal que está entrando na live aí, o André e a Chelsea, eu acho que são o casal cristão com mais filhos que eu conheço hoje. Deve ter casais com mais filhos, né, André? Mas queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Quantos vocês já têm? Quantos ainda querem ter? Se existe um limite? Hoje o pessoal fala muito disso, né? Eu quero ter menino, eu quero ter menina, eu quero ter três, eu quero ter dois. Me soa um pouco esquisito esse tipo de planejamento que está muito acima do nosso papel como seres humanos, né? Mas se puder, fala um pouquinho sobre isso, cara, para o pessoal conhecer um pouco mais a família de vocês. A gente casou, né, já com o desejo de ter uma família numerosa. Até namorando a gente falava sobre isso. Mas quando a gente volta assim para as nossas conversas, pastor, a gente lembra até que talvez a imaturidade tenha nos feito falar muitas vezes em números, e hoje a gente vê que, no final das contas, toda alma é um milagre, né? Toda vida que chega é um milagre. Então, nesses anos, mesmo tendo muitos filhos, a gente aprende que o máximo que a gente pode fazer é se lançar na possibilidade dos filhos. A gente pode se abrir a isso. É como você falou muito bem, infelizmente hoje as pessoas falam como se fosse uma caixinha assim que você marca, ó. Quero ter filho no mês tal do ano tal, que vai estar na hora melhor. E a gente até fala um pouquinho sobre isso no livro, né, dessa vivência, no capítulo sobre fecundidade, que a gente analisa a visão bíblica, fala da liberdade para o planejamento familiar, mas fala de alguns pecados mesmo que as famílias contemporâneas têm de tratar isso. É como se a gente fizesse assim: tudo na minha vida é de Deus, menos a minha cama e o ventre da esposa. Uhum. Na verdade, não é que não possa ter o planejamento familiar, mas a provocação até que a gente faz no livro é muito assim. Se a gente vai nas igrejas, pergunta para os casais que têm filhos, você quer mais? A resposta normalmente vai ser assim: não, Deus me livre, Deus me livre. Isso mesmo, cara.
Fala na frente da criança, a criança está ali, estão falando de mim? É, assim, ó, não, nossa, quer mais não, né? Você tá levando os pais assim, uai, o que que estão ficando aqui? E a gente tem desafiado as pessoas a fazer uma oração diferente. Tudo bem. Tudo bem se você está inseguro, se existe medo, nós temos fraquezas. Eu acho que o caminho não é falar assim, ah, você é um ninguém porque você não quer ter muito filho. Os medos são reais, as dores são reais. Mas por que que você não faz uma oração diferente? Deus, me dê condição de ter mais, me possibilite estar mais preparado mentalmente, financeiramente para ter mais, porque ninguém quer fazer essa oração. A É, gente quer falar como um alívio assim, ah, não dá mais, não cabe mais, né? De vez em... Não tem, Isso. tem filhos. E às vezes a pessoa encontra a gente na rua e fala assim: ah, se eu pudesse, eu teria mais. Né? E não tem filho, acaba falando. E a gente às vezes fala até brincando, né? Meu irmão também fala isso, eu aprendi com ele. Ele fala assim: se eu pudesse, também tinha mais. Tinha gente de ter dois ao mesmo tempo, três ao mesmo tempo. ô André, o pessoal está pedindo para ver se de repente vocês podem tirar o fone de ouvido. Eu acho que Ah, sim. a voz da Tá. Chelsea está falhando um pouquinho. A gente ficou com medo de. Tá bom o som? Eu acho que agora melhorou. Vamos esperar o pessoal Então tá responder aí. ótimo. Mas, André, fala para o pessoal quantos filhos vocês têm e as idades. Fala para a gente, Chelsea. Estamos indo no sétimo agora, estou com 6 meses. Então, ano que vem estamos com 7 no total, se Se Deus Deus quiser. permitir. Então Meu a Deus do céu. primeira tem 10, vai fazer 11. Segunda tem 9, Olivia. Então, Lúcia e Olivia. Depois, Benjamin tem 8. O Levi tem 6. A Emília vai fazer 4. A Naomi fez 2 agora. E ano que vem, se Deus quiser, O bebê vai chegar. chega mais um. Olha aí, Tá, gente? queria falar isso pro pessoal da live. Pessoal, você que está entrando agora aqui e por acaso não conhece o André e a Chelsea, eles são pais de 7 filhos até agora, por enquanto. Eu queria aproveitar e fazer uma enquete aqui para o pessoal dizer quantos filhos eles têm e se eles gostariam de ter 7 filhos, né? Vamos ouvir o pessoal aí, se eles têm esse desejo, aceitariam esse presente, essa graça de Deus Aí para temos acolher, né, os 7 filhos ou mais, né? Isso é maravilhoso, isso é lindo. E você falou uma coisa muito verdadeira, né, André? Eu acho que essa questão dos filhos, da prole, de receber os filhos, revela muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, um certo ateísmo prático da nossa parte. É. Porque nós dizemos que somos cristãos, dizemos que a nossa provisão vem do Senhor, que o Senhor é quem providencia o que vamos comer, o que vamos vestir. A gente gosta de citar o Sermão do Monte. Mas quando o assunto é filho, a gente espera o mundo ideal, a situação financeira ideal, o tempo É. ideal, que na verdade nunca chega. E como resultado disso, a gente tem milhões, literalmente, de famílias cristãs em cada continente que poderiam ter 7, 10, 15 filhos, seres humanos melhores do que nós, discípulos de Cristo, cidadãos do céu, e a gente meio que mutila, né? A gente mata a fertilidade que Deus nos deu e não acolhe esses presentes do Senhor, que são os nossos filhos, né? Então, não sei se Amém. você concorda com esse termo, né? Eu acho que é um ateísmo prático da nossa Concordo. parte. Concordo que é uma área que a nossa geração de cristãos não tem exercitado a fé. No entanto, eu gosto de fazer as ressalvas, sabe? Porque às vezes pessoas atribuem a nós frases que a gente não diz. Então, assim, nunca foi parte do nosso papel na internet ficar assim regulando o ventre dos outros. Nós não somos fiscal de útero, não. Mas a gente compartilha a ideia inegável que filho é bênção e não são um entrave para o seu desenvolvimento. Pelo contrário, Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas por meio dos filhos, não é isso? Mas a gente tem convidado as pessoas a trazer a questão da fertilidade de volta para a devoção, reintegrar a vida da fertilidade para Deus. Por quê? O que acontece? Toda virtude tem dois extremos de vícios. Então, assim, a visão bíblica para a fertilidade é uma visão de dependência e de responsabilidade. Mas você pode pecar pelo excesso e pela falta. Tem gente que tem filho do jeito errado também, Rafael. sim. Pessoa que tem um filho para ser a salvação da família, coloca ele no centro da casa, coloca o casamento em segundo lugar. A esposa tem um filho, coloca ela em primeiro lugar do marido. Então, a questão hoje não é nem só ter filho, não, é como ter. Porque além de ter um vício
das pessoas não quererem ter filhos, eu vi uma pesquisa há pouco tempo, não sei se você conhece ela, foi até uma palestra esqueci o nome dele agora, do Fórum Econômico Mundial, ele estava falando que o determinante para a diminuição da população no país não é nem a diminuição de famílias com muitos filhos, porque, na média, as famílias com muitos filhos sempre foi mais escasso. O mais determinante são as famílias que têm só um ou nenhum. Uhum. Porque tem isso também, às vezes, a família fala assim, eu vou ter um filho. Por quê? Eu não quero julgar quem tem um filho só, mas na nossa geração, às vezes é assim, porque eu vou ter uma vida mais tranquila, eu vou poder fazer a viagem tal, vou poder ter as férias tal. E muitas vezes a gente esquece que a riqueza mais profunda da família é a possibilidade de ter filhos. Então, veja, não é um julgamento moral. E ter muito filho também não é atestado de moralidade, não. Nós não somos melhores seres humanos que a gente tem filhos a mais. A gente poderia estar tendo eles do jeito errado, viu? Não, assim, até eu já escutei pessoas falando assim, não gosto muito do meu filho, não, porque não nasceu do jeito que eu quis, a personalidade tá meio esquisito. Uai, mas Eu queria menino, veio queria. menina. Aí assim, uai, qual que foi o seu motivo de ter filho então? Só para seu prazer, que essa não é a visão de Deus para os que têm filhos, não. Então, né, igual você tá falando. É assim, ó, o que eu tenho falado para as pessoas, né, o que a gente tem falado é assim, as pessoas querem parecer muitas coisas e usam rótulos para encurtar o caminho. Então, às vezes, você vê uma criança, um adolescente, uma menina jovem que nem casou ainda, está falando assim, eu sou aberta à vida. Né? Sou aberta à vida. Aí chega alguém e fala assim, você é doida, você é aberta à vida, a pessoa vai lá no Instagram e começa a falar assim, meus amigos não me valorizam, as pessoas não estão reconhecendo a minha magnitude de querer ter muitos filhos. Então, assim, você vê que o coração não está direcionado para a missão. É. E o que a gente tem falado é assim, ser família em 2025 é missão, você não está fazendo isso para ganhar aplauso, não. Aceita que você vai ser rejeitado pela maioria. Vai ter um Isso. ou outro que vai achar bonito, que vai ficar tocado, mas a maioria das pessoas vai te achar um ET. É. E a vida é essa mesmo, nós somos chamados para viver uma vida como alienígena numa terra que está em perdição. Agora, como fala lá em Pedro, né? O apóstolo Pedro fala isso, esteja preparado para dar a sua razão. Fala assim, por que você tem muito filho? Porque eu creio em Deus, porque Deus é maravilhoso, que Ele vai cuidar dos nossos filhos. Porque eu tenho certeza que quando vem um filho para a nossa casa, é provisão divina. Vou ter um filho na hora certa. Cara, se Deus fez um filho dentro do casamento, é a hora certa. Esse filho tem que ser celebrado, entendeu? Agora, se você não está seguro, se você tem suas fraquezas, se você está com medo, beleza, não tenha filho por obrigação. Deus não está no ramo da obrigação, Deus está no ramo da transformação de coração. Então, Isso. às vezes, as pessoas acham que a gente está impondo sobre o outro vamos dizer assim, um peso. Na verdade, não é. Nós estamos comunicando para você que você está perdendo uma bênção muito grande de não se organizar, de usar a criatividade, de dizer não para um tanto de coisa, É. para possibilitar Deus operar mais um filho aí na casa de vocês. Eu acho que nossa mente é transformada quando a gente expõe ela à palavra de Deus. Porque existem muitos textos que nos mostram que os filhos são presentes do Senhor, né? Salmo 127, Salmo 128, Provérbios 14, que diz que a coroa dos idosos são os filhos dos filhos. Uhum. Então, eu acho que o que falta para nós, muitas vezes, é entender que essa transição de mentalidade não é por força nem por violência ou por argumentação nas mídias sociais. É uma transformação pelo Evangelho. E quando a pessoa conhece o Evangelho, ela vai ver isso de uma forma diferente. Agora, André, eu queria entrar num assunto que é extremamente importante, vocês tocam nisso no livro. Eu queria que o pessoal da live ficasse bem atento aqui agora, porque eu sei que muita gente vai se identificar. Olha o livro aí, ó. Olha só que lindo, cara, que capa maravilhosa, ainda somos nós. Está invertida, né? Mas Mas dá para ler. O pessoal depois vai no perfil deles aí para ver a capa do livro, eles acabaram de lançar pela Editora Vida. E André, eu atendo muitos casais que, às vezes, o casamento está aparentemente mil maravilhas antes da chegada da prole. E parece que depois que os filhos chegam, os casamentos entram em crise. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu só vou pedir para o pessoal da live fazer o seguinte agora. Se você é casado e está assistindo a gente agora, queria que você marcasse aqui nos comentários o arroba do seu marido, o arroba da sua esposa, o arroba de uma amiga sua, de um amigo seu, porque
o Instagram vai notificar essa pessoa e ela também vai entrar aqui para ser abençoado, para ser edificado. Esse assunto é extremamente importante. E se você está assistindo essa live e conhece alguém que está passando por dificuldades depois da chegada dos filhos, que não está sabendo lidar com a criação dos filhos, esse é o momento de você compartilhar essa live com essa pessoa, porque eu queria muito que a Chelsea e o André falassem sobre isso, né? Ah, o que é que acontece com o casamento depois que os filhos chegam? Por que que tantos casais entram em crise, chegam ao divórcio depois que os filhos chegam? Isso é uma incompetência nossa? Isso é normal porque, afinal de contas, outro ser humano veio morar na nossa casa e a gente precisa se adaptar com isso? Queria que vocês, como pai e mãe de 7, né, que tem mais propriedades do que qualquer pessoa aqui, falassem como é que vocês lidam com isso e como casais podem resolver esses dilemas, esses problemas conjugais, principalmente na vida erótica, depois que os filhos nascem. Ó, acho que pra gente o mais marcante foi a nossa primeira filha. Uma noite assim, a gente até cita ela no livro essa noite. Uma noite assim que bebê chorava, tudo que a Chelsea fazia não dava certo, eu já estava cansado. E aí, finalmente, o bebê descansou um pouquinho, começou aquele choro no meio da noite. Ah! E a gente ali morto de cansado. O primeiro filho, eu acho que é o que mais cansa a gente, né? Porque muda demais a rotina. E a gente olhava assim, porque a gente teve filho logo no casamento, né? Ela engravidou com 4 meses de casado. A gente pensava assim, nossa, ele estava na lua de mel há um ano e pouco atrás, a gente estava cheio de sonho, ia ser tudo beleza. E o filho, a filha chegou e já. Ela é um pecador que chega na casa, né? Falando assim, eu quero, eu quero, eu quero. Então, na verdade, é o estado de natureza ali, né? O estado de Hobbes. É guerra de todos contra todos, porque chega uma pessoa que não está nem aí, um bebê não está nem aí porque que você está sentindo, ela só quer o que ela quer, o bebê. Então, a gente viu, assim, pesquisou bastante sobre isso e viu alguns padrões que são estatísticos mesmo. Por exemplo, a privação de sono gera muito estresse, a privação do autocuidado, que é uma coisa que acontece mesmo, principalmente no puerpério, é uma estação que Deus agendou para as pessoas não terem uma rotina como elas estavam acostumadas. A gente vê, por exemplo, muitas dores de pais chegam para a gente e perguntam assim: como é que bota o meu filho para dormir do jeito certinho, na hora certinha? Eu falo assim: ó, tem muitos livros que ajudam, mas desse jeito aí você está querendo um robô, você não está querendo filho, não. Entende? Deus tem um propósito no desafio que ele criou. Por exemplo, aprove a natureza que Deus escolheu para uma criança ter o desenvolvimento cerebral mínimo até ali os 12, 14 anos. Então, Deus arranjou para o desenvolvimento biológico da criança ser próximo dos pais. Poderia ser igual um bezerro, fica ali 6 meses, já vai embora, vai se virar. Fica um ano, já resolveu, mas não. Então, tem uma agenda divina que traz os pais para um desarranjo, porque é nesse desarranjo que Deus quer trabalhar. O problema é que você tem, a gente fala sempre assim, filho nunca é o problema, filho evidencia um problema que já existe. Então aquele ser egoísta que existia lá, aquele casalzinho que falou assim, eu vou esperar 10 anos para eu estar maduro, para eu ter filho, só que como é que ele amadureceu para ter filho? Ele fez viagem para Gramado, ficou vendo série de Netflix, jantar à noite. Hã? Ele não amadureceu. A gente fala até brincando assim, quando que é a hora certa de ter filho? A pessoa fala, eu quero conhecer meu marido primeiro. Quando que você vai conhecer seu marido, Chelsea? É só se você vai acordar meia-noite, 3 horas da manhã de novo, 5 horas da manhã de novo, para segurar o bebê. Da hora que o neném chora à noite, que você vai conhecer quem que é seu marido, entendeu? Isso Então, mesmo. assim, A o criança neném vai chega. destruir nosso casamento, né? A criança chega para Revela. revelar que nossos partes mais escuros, vamos dizer, né? Os pecados dentro de nós, que acabam subindo. E, né, tem momentos nos casamentos que a gente ficou assim, nossa, como é que eu falo aquilo? Ou como é que ele falou aquilo comigo? Onde veio isso, o problema, entendeu? Então, em vez de casal olhar para isso e falar assim, nossa, eu quero mexer com isso mais, não, você, né, paciência não tá mais. Aí, pra gente foi assim, não, a gente tem que trabalhar com isso, porque Deus está usando nossas crianças para nossa conexão com a outra ser mais aproxima mais, não é para criar essa distância. Perfeito. Então você tem lá privação de sono, falta de diálogo,
que a gente cita lá no livro, né? Questão financeira que vai ficar evidente, porque entrou uma pessoa agora, mesmo se o dinheiro, mesmo aquele casalzinho que já estava vivendo uma vida divorciada, né? Que é aquele do meu dinheiro é meu e o seu dinheiro é seu, o neném não tem isso, então eles têm que começar a disputar. A chegada do filho já gera uma questão, um diálogo financeiro também. Então, tudo isso vai gerando um desconforto que só tem duas opções. Ou o casal confessa a sua incapacidade de fazer isso da sua maneira e busca a Deus, ou eles tentam olhar para o outro e falar assim: o problema é o casamento, o problema é o outro. Então, logo no primeiro capítulo, a gente fala disso, da tentação do divórcio, porque estatisticamente também, 1 em cada 5 casais que terminam nos primeiros 18 meses de uma criança. Uhum. Então, tipo assim, é um período crítico mesmo. Porque aí você junta isso, os preditores do divórcio vão estar todos lá. Começa a faltar intimidade também, porque o casal só está pensando na criança. Até os pais bons, a gente fala isso no livro, né? Às vezes um pai bom vira uma vítima também, porque a ânsia dele de prestar tanta atenção no filho negligencia o casamento. Então, tem vários casais que a gente já lidou que às vezes ele, depois do primeiro filho, ficou um ano sem intimidade. Não, aí pergunta assim, seu marido está lá no auge do testosterona, né? Você acha que vai ficar um ano na pureza? É. Tipo assim, Ô, André, qual alienígena? eu queria muito ir mais fundo nessa questão. Antes, eu só vou pedir para você mostrar novamente a capa do livro, cara, para o pessoal que entrou na live agora. Pessoal, a gente está fazendo essa live aqui, eu convidei o André e a Chelsea, porque eles acabaram de lançar esse livro maravilhoso, que todo mundo aqui deveria ler e comprar para dar de presente para a família inteira, para o pessoal da igreja. Então eu queria fazer um pedido para vocês que estão aqui na live. Vão lá no perfil do André, no perfil da Chelsea, eles colocaram na biografia o link do livro. Comprem, adquiram, invistam na família de vocês, porque esse assunto é muito sério e eu tenho certeza de que esse livro vai marcar gerações aí pela profundidade e importância do tema. Mas, André, queria focar e ir mais profundo nessa questão da vida amorosa do casal. Porque o que eu ouço muita gente falar por aí é sobre a necessidade de uma rede de apoio. Ora, eu não vou mentir para você, e é óbvio que se você tem a ajuda da avó, a ajuda do vovô, você tem uma sogra que chegam junto mesmo, apoiam de verdade, gostam de ajudar, é óbvio que a sua vida vai ficar mais fácil. Se você tem dinheiro para contratar uma babá, contratar ajuda na faxina, na cozinha, é óbvio que sua vida vai ser mais fácil. Mas me corrijam se eu estiver errado. Eu entendo que uma família cristã não pode depender da rede de apoio. A rede de apoio é meio com ilusão. Quando você tem um filho, 2 filhos, até faz sentido deixar com vó. Mas como é que você vai deixar 7 filhos ou 10 filhos com a avó? Às vezes não tem condições. Então, a família numerosa, ela revela que a rede de apoio não pode ser nossa bengala, nosso fundamento, nosso alicerce. Minha pergunta é, Chelsea, André, como é que vocês fazem, meu Deus do céu, com 7 filhos, para proteger a vida amorosa de vocês? Vocês têm ou não têm a noite do casal, o tempo para jantar juntos? Isso é uma ilusão? Como é que vocês fazem isso? É muito intencional? Existe um dia certinho? Existe horário? Ou é uma coisa mais espontânea? Por favor, revelem para nós os mistérios, aí, os bastidores dessa família incrível. Olha, como a gente tem muito filho, a gente aprendeu que o tempo sozinho é menos. Mas a gente aprendeu que para nosso casamento florescer mesmo, no ambiente da criança, é importante que a gente focar em coisas pequenas com a outra, mesmo com as crianças envolvidas. Como assim? Um beijo no rosto, você viu uma coisa você viu uma coisa para mim. Você não, só porque a criança está presente, você não para de mostrar o amor para o outro. Primeiro, para nós era isso. Você, né, me dá um abraço, a gente está no corrido, tem caos, mas mesmo assim você entende, sim, eu tô com você, estou no seu lado, eu te amo, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te encorajar? Mesmo a gente tá aqui no corrido da criança. Essa que ajudou muito a gente, porque... A questão dos papéis, né? É, A gente muitas vezes encarna só o papel de pai e mãe e começa a esquecer dos outros. Você ainda é homem e mulher e você é
marido e esposa. Sim. Isso. Então, às vezes a gente quer ser só pai e mãe o tempo todo quando está com os filhos, mas é bom que eles nos vejam também com romance na casa. É claro que existem barreiras, né? A gente não vai, demonstrações de afetos vão ser limitadas à decência, é claro, mas isso é um posicionamento importante. Agora, eu me lembro, a gente tem comenta isso no livro também, 2020 foi bem crucial no nosso casamento, porque todo mundo voltou para casa, metade do Brasil descobriu que tinha família, né? Porque todo mundo estava vivendo fora, fugindo da família. E aí a gente falou assim, não, agora vai ser bom, porque a gente está em casa o tempo inteiro, a gente vai ter tempo para a gente. Aí ficou assim, os primeiros 2 meses da pandemia, a gente descobriu assim, que não está tendo tempo para a gente também, não. Então ali foi uma guinada, que a gente falou assim, ó, ou a gente vai provisionar isso no tempo e no espaço, porque se é importante, importa, ou então não é importante. Porque você pode falar até babá, a gente no capítulo 13 fala sobre rotina, né? Como que a vida espiritual invade a rotina. E a gente trabalha com a seguinte ideia. O ser humano, ele não é coerente com o que ele diz que acredita, mas ele é 100% coerente com o que ele acredita. De maneira que as suas ações revelam quem você é. Então, se você fala que a sua esposa é importante, que o seu marido é importante, mas não tem hora nenhuma na sua agenda para ele, me desculpa a sua opinião, mas não é importante. Isso. Então, foi a partir dessa visão que a gente pegou e criou uma rotina favorável ao nosso casamento. Sim, tipo assim, tem que colocar a criança mais cedo para dormir, para pelo menos ter um tempo depois conversar. Né, Tem que provisionar o dia do casal. Então, por exemplo, toda sexta-feira, hoje em dia na nossa casa é sexta-feira. Tem sexta-feira que a gente usa uma rede de apoio externa, tem sexta-feira que os meninos dormem mais cedo aqui mesmo, e a gente faz alguma coisa aqui em casa, tem sexta-feira que tem uma babá, tem sexta de confiança, tem sexta-feira que vai passear com a avô e a gente arruma um horário, mas tem que ter. E aí, o que eu falo? Assim, existe uma idolatria da rede de apoio, concordo com você, que a pessoa, tudo que ela não pode fazer é por causa da rede de apoio. A gente sempre fala brincando, né? A maior rede de apoio que existe se chama cama de criança. Então, você coloca o seu bebê para dormir cedo, à noite é uma criança também, né? A gente fala brincando assim, para que bebê dorme cedo? Para que criança dorme cedo? Para fazer mais criança. Ô, André, a gente está morando agora aqui nos Estados Unidos, na Flórida, né? E a vida mudou muito, porque a gente passou a vida inteira na nossa cidade natal e lá tinha pai, tinha mãe, tinha sogro, tinha sogra, tinha amigos. A gente conseguia contratar pessoas para ajudar a gente na cozinha, na faxina de casa. Nunca tivemos babá. Mas aqui nos Estados Unidos a gente se deparou com a realidade em que a gente não tem ajuda absolutamente nenhuma. A gente não tem como contratar pessoas, a gente não tem babysitter, a gente não tem pai, a gente não tem sogra. E assim, nosso casamento foi provado. É óbvio que a gente passou por dificuldades, mas depois que o tempo passou, a gente já tem mais de um ano aqui agora, eu percebo que a gente se uniu mais, o casamento ficou mais forte. Eu queria até ouvir da Chelsea, porque a gente vê, Jéssica tem 3 filhos, a gente tem 3 filhos, estamos orando para Deus enviar o quarto. Eu estou trabalhando incansavelmente nisso, inclusive. Minha parte eu estou fazendo. Mas o pessoal, quando vê que a gente tem 3 filhos, eu vejo muitas mães perguntando para a Jéssica, como é que você consegue? Como você não fica doida? Como é que você mantém a sanidade mental? Eu imagino, Chelsea, que você que tem 7, receba esse tipo de questionamento todos os dias. Sim. Queria que você falasse assim como mãe, como é que é para você encarar essa coisa da maternidade de 7 filhos? O pessoal romantiza muito essa coisa da educação, né? Eu acho que vocês são homeschoolers, né? Os meninos não vão para a escola, eu estou enganado, não? Então, eles vão, na verdade, eu trabalho em uma escola. Ah, tá. Então, eles estudam lá na escola, né, que a gente trabalha, e a Chelsea faz o after schooling com eles, que é uma complementação voltada para um currículo, principalmente a gente é uma casa bilíngue. Sim. Então, sim, a gente tem essa vivência de ensinar em casa, mas Continua, né? é uma continuidade. E essa questão da rede de apoio, você falou muito bem lá no começo, eu vou passar para a Chelsea, que a pergunta foi para ela, mas queria falar isso. A questão vai muito do recurso que você tem e o que está à sua disposição. Por exemplo, claro que a gente arrumou uma rede de apoio hoje para fazer essa conversa aqui. Se eu chegar para vocês e falar assim, a gente aqui não tem rede de apoio, a gente tem rede de apoio. Mas no nosso caso a gente tem. A gente já morou no Canadá também, quando a gente teve o nosso primeiro bebê, né?
começando a vida ainda, quando a gente casou, eu estava fazendo mestrado ainda, ela dava aula de dança, e foi do jeito que deu. E o bebê veio e Deus nos deu criatividade para conseguir organizar. Então, a gente tem que ver assim, o que que eu tenho na mão, o que que eu posso fazer. Às vezes, por exemplo, o Canadá, você não tem muita rede de apoio, mas você tem muitos recursos tecnológicos para fazer a vida da mulher mais fácil. Uhum. Então, por exemplo, um aspirador de pó bom, uma lava-louça, isso já vai tornando a vida da mulher mais fácil. Então, o que eu posso fazer? Falar não para um tanto de coisa para a vida dela ser mais fácil e dentro dos recursos que eu tenho para administrar, ajudar a vida dela ser mais fácil para ela não me esquecer com o marido, porque tem muito isso também. Tem muito marido negligenciando a esposa, o cuidado com a esposa, a saúde da esposa, e depois reclama que a esposa não dá atenção para ele. Mas a pergunta era para você. Olha, eu lembro a pior, vamos dizer, né, pior, mais difícil fase, quando a gente teve 3 crianças embaixo de 3 anos. E não tinha babá também. Não, a gente Uau. não tinha babá. Aí, né, foi uma fase eu também estava ainda adaptando no Brasil, aprendendo a língua, né, tentando navegar, assim, É navegar, bonito português. navegar essa missão de ser mãe, em cima de aprendendo várias coisas. Mas enfim, quando você, para mim chegou um momento assim, quando você fala assim, para dedicar sua vida para seus filhos, você tem que falar não para outra coisa, né? Então, eu entendi isso. Eu quis entender bem como que eu consigo abraçar essa missão de mãe, mesmo cansada, estressada, sobrecarregada. Assim, o pior, vamos dizer, pior sensação você se sente como um humano, assim, seu limite, né? O tempo todo. Você deita na cama à noite, assim, exausta, e marido chega para você assim, hey, você tá bem? Não acabou do dia, não. Aí, acabou não. Aí, para mim, é uma fase para, né, nosso casamento continuar florescendo, eu precisava mudar muito minha cabeça assim. É, né, criança não. É óbvio, né? Tem uma fase de criança que são muito dependentes de você. Né? Agora a gente está em outra fase com outras crianças, que a demanda é outra coisa, é mais emocional, espiritual, essas coisas, mas em relação de casamento, eu precisava olhar assim, não, o tempo com meu marido é um tempo de prazer emocional, espiritual, fisicamente, tudo isso. É um tempo que eu não posso olhar para ele assim, né? Você é uma Fardo, um peso. você não é uma fardo para mim. Você está na minha vida para me aliviar, para me descansar, para me relaxar, para me sentir bem. Depois tinha um dia bem assim, terrível. Eu quero a sua presença, eu quero você me abraçar, eu quero você ser aquela pessoa que eu posso, né, falar, que você está meu apoio. Mas então, eu acho que esse é o ponto, porque as pessoas pensam, e a gente vai trabalhando no livro esses conceitos, né, desconstruindo alguns e mostrando outros. Os propósitos do casamento começam assim: amizade, serviço, intimidade. Mas a pessoa quer chegar na intimidade sem amizade, sem serviço. Então ela chega lá completamente despreparada, ela chega como uma pessoa egoísta. E a gente faz até essa provocação no livro, né? Tem uma parte lá que a gente fala assim: quando o abusador encontra a meretriz. Por quê? O cara está em casa, quer possuir a mulher, e ele fala assim: eu não tenho que fazer nada para encantar essa mulher. Eu quero só possuir, independente da vontade dela. Tem um nome para isso aí. Pode ser pesado, mas o nome disso é abuso. E a mulher, por outro lado, ela fala assim: olha, eu não quero entregar meu corpo, mas eu já sei. Se ele for um bom menino, então eu vou entregar meu corpo. Tem um nome que se dá para isso aí também, que é prostituição, não tem outro nome. Então o problema é que tem dois egoístas tentando tirar vantagem um do outro. Eles acham que isso vai ser bom. Não vai. Isso vai ser a destruição do casamento de vocês. Então, eu lembro uma vez que estava aconselhando um amigo meu, a esposa dele tinha acabado de sair do puerpério, e ele estava falando assim: ela estava com problema de autoestima, ela não se vê bonita. Eu falei com ele assim: cara, ela não tem que se ver bonita mesmo, não, ela tá só o caco, é você que tem que ver ela bonita.
É você que tem que agendar um dia e falar assim, ó, o vestido tá comprado aqui, não precisa ser o mais caro, não. Compra aí um vestidinho qualquer, ou pega um, manda passar, ajeita, bota numa caixa, fala assim, Se as suas palavras com ela, tipo assim, eu te amo, nem falando que ela é bonita, mas se você tá mostrando um amor pra ela, já o autoestima já vai já vai subir, subir, subindo. subir. Aí o que que acontece? Cria uma ocasião para ela botar o vestido, para ela se ver como alguém que se arruma de novo, como alguém desejada. O problema é que as pessoas desrespeitam a visão bíblica, que é de você beber na própria fonte. Então, o puerpério é uma dessas crises que um casamento tem com os filhos. A esposa está ali 40 dias só pensando em amamentar. Se você é um bom marido, você está só pensando em ajudar a esposa, fechando o seu olho e guardando a pureza. Porque se você guarda a pureza, quando acabou o puerpério, você está sedento para beber água da cisterna. Sim. Só que o cara tá ali naquele momento, ele está saciando o desejo dele em força podre, tá mexendo com pornografia, tá cantando a mulher do vizinho, tá. Aí quando a mulher finalmente está liberada, o cara não tem desejo nela mais. E a mulher já não se vê bonita, fica por aí mesmo. É, E aí vira um verdade. ciclo vicioso que abriu uma fresta ali terrível para o diabo tentar e destruir a família. Quando vai ver, o casamento acabou porque o amor acabou. Não é porque o amor acabou. A pessoa quer que o amor aconteça na química, mas não quer levar o ingrediente, pastor. É. Se é química, tem que ter ingrediente. Então, você precisa se preparar. Eu falo brincando assim que a minha avó, que morava na roça, quando ia fazer comida, ela sabia mais de intimidade do que todo mundo, porque para ela fazer o fogão de lenha funcionar, tinha que pegar a madeira, cortar a madeira, preparar a madeira, acordar cedo, preparar o fogão para na hora de fazer o almoço estar tudo pronto, né? Sim, essa é a personalidade dela. Exatamente. Tem comida na mesa. É. Mas essa é a beleza do casamento, né? Onde nosso amor pro outro cresceu e floresceu porque, né, igual você falou, não é dessa, deve ser chemistry, A química, a química. é química, né? Né? O amor amadurece nesses momentos que você abre seu ouvido, abre sua alma, você abre seu olho para o outro e fala assim, o que que você está precisando? Como é que eu posso te servir? Você está bem fisicamente, emocionalmente? O que que eu posso melhorar a sua vida? A ideia é isso. Como é que eu posso melhorar a sua vida? Como é que você melhorar a minha? E a mulher também é o seguinte, que a gente escuta muito até em treinamentos de igrejas, o pessoal fala assim, homem, você tem que agradar sua irmã, sua mulher de manhã, porque aí você vai conseguir uma retribuição à noite. Isso é uma corrupção, cara. Na verdade, é os dois saindo, a gente fala muito isso aqui no livro, faz alusão da cama. A cama do homem é pequenininha. Ele está pronto para qualquer hora, inclusive ele acha que se fizer intimidade já resolveu todos os problemas. E a cama da mulher, por outro lado, é gigante. Então ela acha que tem que resolver todos os problemas do mundo, até a fome mundial, para depois ela se entregar para o cara. E a cama do casal cristão, o leito sem mácula, que o apóstolo Paulo fala, é a cama do meio, em que a mulher sai do mundinho dela, que está tudo perfeito para ter intimidade, o homem sai do mundinho dele, em que é só tem intimidade. Não. Então, nessa sinergia, nesse serviço, para manter a intimidade, as pesquisas falam aí que o preditor de satisfação de casamento é pelo menos uma vez por semana. Mais do que isso, a influência não melhora tanto, mas menos do que isso já começa a dar problema. Então a mulher também, se ela é mais sensível, ajuda o marido a entender onde está a sensibilidade dela, o que acaba com o dia dela. Age proativamente para o marido acertar. Mas a mulher também fica assim, lá, já Mais errou de novo. passivo. Eu falo assim, eu demorei a aprender isso, porque né, eu fui um pouco mais passivo com esse assunto. Mas quando eu comecei a entender, esse mais produtivo em comunicando assim, eu gosto quando você faz aquilo comigo, por favor, faz mais. É a forma assim, mais encorajoso, em vez de... Encorajadora. Desculpa, adoro, em vez de chegar assim, não gosto disso mais, para com isso, sabe? Uma... É o reforço positivo ao invés da crítica, né? Legal, aí isso que é sensacional. onde a nossa comunicação deu uma melhorada, sabe? E vice-versa. Eu estou ouvindo vocês falando aqui e agradecendo a Deus aqui na minha cabeça porque ele levantou um casal para falar esses assuntos, né? Eu agradeço a Deus pela coragem de vocês. Inclusive, eu não sei se o pessoal tá atento aí, se você estiver gostando dessa live, se vocês têm sido edificados por essa live, se vocês estão curtindo esse bate-papo, manda um comentário qualquer aqui embaixo, só para a gente ver quem está atento, quem está online aqui participando. Queria ver a reação de vocês para isso tudo que a gente está conversando aqui, que
Meu Deus do céu, se todos os casais do Brasil entendessem isso, quantos divórcios a gente não iria evitar, né? E para quem está entrando agora na live, eu chamei o André e a Chelsea aqui porque eles acabaram de lançar um livro chamado Ainda Somos Nós. É uma pergunta, né? E eu gostei dessa E pergunta, que você é... escreveu o endosso, né? Exato, eu Você endossei o nos livro, endossou com muita tive a honra. honra. André, me corrija, eu entendi que esse título provocativo, né, é, é uma pergunta que, no final das contas, todo casal se faz, principalmente depois que os filhos chegam, né? A gente ainda conhece a essência, o propósito daquilo que a gente começou lá atrás, a gente entende a missão do casamento, para que um casamento serve no final das contas, o que é essa aliança na qual nós entramos. E eu gosto muito da segunda parte do livro de vocês, porque eu percebi que vocês reservaram aquela parte do meio para falar sobre os 5 propósitos do casamento, né? A gente vive num tempo em que as pessoas não sabem mais o que um casamento é. A gente vê os artistas, os famosos, as influenciadoras tratando o casamento como um contrato social, uma forma de ascender na vida e ganhar mais status, mais poder. Na verdade, eles tratam o casamento como um negócio, como Perfeito. né, Um negócio. uma relação mercadológica que, por sua Isso aí. vez, quando não estiver me satisfazendo, eu vou romper, eu vou jogar fora. Né? Então, eu vou te perguntar sobre isso, né? Porque eu acho que isso vai edificar muitas pessoas que estão aqui na live. Antes, deixa eu só fazer um comentário. Eu vi o pessoal perguntando como pode achar o perfil do André, o perfil da Chelsea. Então, primeiro que você pode clicar aqui em cima, onde está passando o meu nome e o dele, e nessa setinha aqui você vai descobrir o arroba do André. Você já clica aí e no link da biografia você pode adquirir seu livro um preço extremamente barato. Você vai estar investindo em sua família, investindo nas gerações dos filhos dos seus filhos, por um valor irrisório. Então, queria muito que todo mundo clicasse aqui no link da biografia e adquirisse o livro, desse de presente para alguém. Natal está chegando. E é um presente sensacional para você dar para o pessoal da igreja, o pessoal da empresa, o pessoal da faculdade. Pensa nisso aí, é um pedido pessoal meu. Por favor, invistam nesse conhecimento. E eu não sei se alguém pode fazer isso para mim, você que está online, comenta aqui embaixo o arroba do André, o arroba da Chelsea, porque dessa forma fica mais fácil para o pessoal encontrá-los aqui no Instagram. Queria que vocês respondessem aí sobre as missões, né, os propósitos, as naturezas disso que Deus chamou de casamento. Então, essa parte é baseada também em vários cursos que a gente tem dado ao longo dos anos, né? A gente tem feito várias oficinas com casais. Às vezes a tia participa, na maioria das vezes eu vou, por uma questão de arranjo familiar, do momento dos filhos pequenos. Mas, basicamente, né, é o seguinte: se você pega um serrote e usa ele como martelo, não vai funcionar. Não adianta você falar que o serrote é ruim, porque as coisas têm um propósito. Você não pode exigir de uma ferramenta algo que, ele não, que a ferramenta não faz. Então, muita gente está se perdendo no casamento porque espera do casamento que o casamento não dá. O casamento não é um lugar para realização pessoal. O casamento é um lugar para missão, um lugar para se parecer mais com Cristo. E, nesse sentido, você se parece mais com Cristo quando você cumpre esses propósitos. Aliás, as pessoas falam muito, né? Ah, o amor sustenta o casamento. Não sustenta o casamento. Você não sabe nem amar ainda. O amor é o fim do casamento. A história que você está construindo ao lado do seu cônjuge é a história de amor que você está legando ao mundo. É a parábola do amor de Cristo pela igreja. É o homem morrer pela esposa e a esposa se submeter ao marido, cheios do Espírito Santo. Isso é a história do amor. Então, o amor não sustenta. O que sustenta? É a promessa. A promessa é a aliança, é o voto que você faz e você diz radicalmente: o mundo pode desabar, eu ainda estou aqui. Não porque eu sou bom, porque eu consigo, não, porque o Deus que firmou essa aliança em nós, que fez de nós uma só carne, vai suprir esse relacionamento se nós buscarmos sabedoria nele. Então, resumidamente, para você atingir o amor, você tem que cumprir os propósitos. São 5, né? Assim, a forma que a gente conseguiu resumir dentro daquilo que as escrituras mostram. Primeiro, a gente poderia falar que é a amizade, porque o homem não foi. O primeiro problema da humanidade não foi o pecado, foi o homem ficar só.
Engraçado que para mim a voz de vocês sumiu agora aqui. Não sei se é só no meu celular. Parou? Agora voltou, agora voltou. Então, o primeiro propósito é o propósito da amizade. Você só será feliz no seu casamento se o seu cônjuge for seu melhor amigo. Contentamento, então, contentamento não é um objetivo do casamento. A felicidade não é um objetivo do casamento. É uma consequência de um casamento que cumpre o propósito. Então, vamos lá. Primeiro é ser amigo. Focar na amizade, mesmo depois dos filhos. Segundo, é você buscar o serviço. O casamento é uma missão. Ou seja, eu não casei para me satisfazer, eu casei para servir a Deus. Aí tem uma parte assim que impacta muito a gente, né? Que é a descoberta de que o casamento é o cumprir o ID. Eu não sei se você que foi criou na igreja, foi criado na igreja, se você já pensou assim como eu, mas vi os missionários falar na igreja, eu vi aquelas histórias lindas do pessoal que ia para terras longínquas, eu falava assim, nossa, isso é lindo, é muita coragem, mas eu quero ficar aqui e casar. Eu pensava assim. Aí, quando a gente casou, a gente descobriu que o casamento é um campo missionário, que, na verdade, é um chamado específico para ir para o confim da terra, que só existe dentro de casa. Então, a pessoa que não entendeu que o confim da terra, que o ID está aqui dentro, e muitas vezes é o mais difícil de ir, porque quando você para e fala assim, eu vou ser um missionário dentro da minha casa, cara, é tão difícil quanto. Eu não quero menosprezar quem foi. Eu não posso falar como alguém que experimentou. Mas a quantidade de divórcio que tem, da falência, mesmo em casamentos de cristãos, você entende que as pessoas não estão cumprindo o índice dentro de casa. Então, para a gente, isso foi assim uma ressignificação essencial no Evangelho. A ideia aí é a gente entender que o casamento é um serviço. Se ele é um serviço, o meu foco é glorificar a Deus entregando ao casamento, não respondendo. Nesse capítulo a gente fala, por exemplo, que o casamento não é lugar de culpa, é lugar de responsabilidade. Que o casamento não é lugar de direito, mas é um lugar de entrega. Entendeu? Então é redescobrir essa dimensão. Você não pode ser um consumista no casamento. Não é o que o outro pode fazer para mim, é o que eu posso oferecer, porque no final das contas eu estou dando para Deus. Né? Se eu sou um servo de Deus melhor no meu casamento, já melhorou 50%. Ela pode nem melhorar ainda, ou eu posso nem melhorar, mas a vida dela já melhorou porque ela está cumprindo o propósito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, esposa, se seu marido está ruim, não adianta reclamar. Seja você um pedacinho do céu dentro de casa, eleve a sua casa espiritualmente. Né? Então, o propósito é o seguinte. André, teve duas coisas que você falou aí que eu queria sugerir para quem está assistindo a live, que anotasse isso. São dois ensinamentos, meu Deus do céu, só esses ensinamentos já valeu a live. Primeiro, você falou lá atrás que nós sempre encontramos tempo para aquilo que é prioritário para nós. Então, essa coisa do ser intencional. Encontrar tempo para se dedicar à sua esposa, se dedicar ao bebê, ajudar em casa. A dedicação do tempo como um sacerdócio, como uma vocação. Eu anotaria isso. Né? Aquilo que é prioridade para nós, a gente encontra tempo para investir nessas coisas. Segunda coisa que você disse que é totalmente verdadeiro, eu sugiro que vocês anotem aí em casa. Que o nosso casamento é um ministério. Nosso casamento é uma vocação de Deus para nós. 1 Coríntios 7 vai dizer isso, né? Que cada um permaneça casado e permaneça de acordo com a vocação que Deus deu para si. E ele estava falando isso sobre não divorciar-se. E eu acho muito interessante isso, porque num mundo que demonstra que o casamento é um mero contrato mercadológico, eu vejo vocês pregando a palavra de Deus com maestria e mostrando para as pessoas que o casamento é o nosso primeiro ministério. Terceira coisa que você falou, que eu anotaria também, que às vezes a gente pensa em missões, em vida missionária, como ir para o Afeganistão, para o Paquistão. E Charles Spurgeon dizia que todo cristão é um missionário ou um impostor. E nenhum campo de batalha é melhor do que o lar, a maternidade, a paternidade, para nos mostrar isso. Né? Às vezes, o meu ide aos confins da terra, mais importante, é de madrugada com meu filho pequeno. Se eu sou ruim nisso, eu também vou ser ruim em anunciar o evangelho em Marrocos ou na janela 1040, poxa. Então, essa primazia do matrimônio, da criação da prole é algo sensacional que você falou.
Não sei se você concorda com essas minhas escolhas aí com relação aos 3 conceitos. Foi muito bem sublinhado. É, E eu foram coisas que mudaram muito a nossa mentalidade também para vencer os problemas. não, eu tô tentando lembrar o versículo, acho que primeiro Timóteo fala. Timothy. Qual que é o versículo? Não, que ele fala em Timóteo que se o homem não consegue servir a casa, como é que ele vai servir o povo de Deus? Ele chega a falar que, em Timóteo, ele chega a falar que se um cara não cuida dos seus, ele é pior que um incrédulo. Isso. 1 Timóteo capítulo 5, se eu não me engano. Isso, primeiro Timóteo, é isso. É Ô, verdade. Chelsea, eu queria fazer uma pergunta para a Chelsea, que eu acho que toda mulher aqui na live quer que eu faça essa pergunta. A gente vive num tempo em que as mulheres têm sido cobradas para dar resultado, para fazerem mestrado, pós-doutorado, serem as melhores em suas vidas profissionais. Sim. E é óbvio que para você se dedicar a 7 filhos, isso vai diminuir a sua produtividade profissional. Sim. Não tem como você ser uma boa mãe de 7 filhos, participar de fato na linha de frente da educação dos seus filhos sem terceirizá-la, e você ser uma advogada excepcional, você ser uma engenheira absurda, você trabalhar 10 horas, 12 horas por dia como CEO de uma empresa, meu Deus do céu. Sim. Então, a minha pergunta para você, Chelsea, como mãe, é se em algum momento você já teve essa crise na maternidade. Meu Deus do céu, eu estou vendo as mulheres trabalhando, ganhando dinheiro, produzindo, e eu estou aqui todo ano com um bebê diferente amamentando. Então, isso já Jogando foi uma fralda. crise? Já foi uma frustração para você? Você já ficou em crise do tipo assim, minha vida está passando e eu não estou investindo em minha vida profissional, o que é que eu estou fazendo? Fala um pouquinho sobre isso. É uma luta espiritual, porque o mundo sempre vai tentar chegar em mim, ou qualquer mulher, e fala, né, Suval não tá aqui, tá nesse lugar. E assim, eu não tenho nada contra mulher trabalhando, né? Para mim, mulher sempre trabalhou. Eu acho que o problema é como a mulher vai priorizar a criança, especialmente criança pequena na vida dela. Porque é essa fase de criança pequena que, né, até os estudos mostram que uma fase, se você não está presente, a consequência disso no futuro é muito grave. Então, não é assim, você tem que ficar com a criança o tempo todo, mas a ideia é assim, né, se você está com o seu filho, você está dedicando, você está intencional e para mim, quando eu decidi, né, ficar em casa, ficar com meus filhos, dedicar a minha vida para essa missão, até hoje é uma coisa que entra em meu coração assim. Você tá tocando o fralda do 10ª vez hoje de cocô. Nossa, que vida é essa, né? Mas para mim, né, a gente, mulheres, volta na palavra de Deus. Busca que Deus valoriza, que é nosso, que essa criação de filhos, que essa missão tem um significado muito grande, não é pequena. E, né, quando você tem um esposo que olha para você e vê assim, eu vejo que você faz, tem valor e consegue como palavra? Afirmar essa missão, né? Se tem esse apoio de pessoas afirmando isso no seu redor, faz tudo diferença também. Porque se não tem isso, a mulher fica muito frágil. Se a mulher tá em casa, né? Às vezes tem um marido cobrando a mulher resultadismo também. Você não ajuda, você não está trazendo para casa. Ou ele chega em Trata com casa peso. e ele fala assim, nossa, fiz só isso? Só isso. Cuidei dos filhos, troquei fralda, coisa. Às vezes, isso é interessante. Eu converso com amigos com filhos pequenos, às vezes eles falam assim, confessando: cara, hoje em dia minha semana de trabalho é meu final de semana. Que o cara fica 2 dias ajudando em casa, ele já fica todo moído. E aí, mesmo assim, ele não dá valor, às vezes, para o que a mulher está fazendo. O pessoal às vezes pergunta para a Jéssica assim: poxa, você só cuida dos seus filhos, você não trabalha, não? Poxa, a gente precisa ensinar isso para as pessoas, meu Deus do céu. Que a maternidade é um trabalho, e o trabalho mais importante do mundo. Então, se você foi chamada por Deus para, num período da sua vida,
focar na primeira infância de 3 filhos, 5 filhos, 7 filhos, 10 filhos, que bênção! A gente precisava valorizar muito mais esse trabalho. Nós, Sim, maridos, muitas vezes negligenciamos isso. sim. A gente não pode se curvar a um sistema que quer enxotar, expulsar a mulher de dentro do lar, Hum. né? Mas eu também queria perguntar isso para você, André. Eu me coloco no seu lugar e eu tenho meus desafios para ser o provedor de 3 filhos, daqui a pouco 4. Eu tenho meus desafios para conciliar horas de trabalho, resultado financeiro e ser um pai presente e poder ter tempo de sentar na mesa e almoçar com meus filhos, vê-los crescendo, jogar bola com eles. Eu preciso de tempo para tudo isso. Uhum. Como é que você, meu amigo, pai de 7, faz essa mágica? Revela pra gente aí como é que você encontra tempo para brincar, para viajar, para palestrar e ainda tocar violão e cantar. Meu Deus do céu. Revela pra nós aí como é que você faz Mas isso eu, aí, meu amigo. mas eu não estou tocando muito, não. E a verdade é essa: a gente tem que colocar na agenda e colocar limite. Você vai ter que Sim. falar não para um tanto de convite. Alguns você vai, mas aqui em casa a gente aprendeu a concordar. Tem um Uhum. limite de dias que eu posso sair sem prejudicar a minha casa. Tem um limite de horas que eu posso trabalhar sem prejudicar a minha casa. Tem um limite de projetos que eu posso abraçar para cuidar dos filhos e estar presente, né? E quando está presente, tá? Ideias de livro a gente tem 10, né? A gente tem 10 ideias de livro, 10 ideias de música para fazer, 10 projetos, Eu não. 10 produtos. Você tem várias ideias, você também. A questão é o seguinte: o que, que vale mais? O custo de oportunidade que Deus está dando para a nossa a janela de oportunidade para fortalecer a nossa família é agora. Eu lembro de uma história, às vezes falo isso quando falo sobre família, de um cara que tinha um sonho de construir um sítio com uma casinha de boneca para a filha. Quando ficou pronto, a filha tinha 14 anos. Velho. Quer dizer, É. a gente está se matando para dar para os filhos coisas que eles não querem para impressionar pessoas que não estão nem aí para a gente. E, Eu na costumo dizer pro verdade, pessoal, eu costumo dizer pro pessoal o seguinte: se você tiver filhos, a sua produtividade vai cair. E tá vai tudo cair. certo. É verdade que se você não tivesse 3 filhos, se você tivesse 0, você teria mais tempo para fazer uma empresa dar certo. Talvez você tivesse tempo para abrir um negócio e ficar milionário. Talvez você tivesse tempo para produzir 3 vezes mais, 4 vezes mais. Mas a gente precisa entender como um tempo em que Deus está cuidando da nossa vida profissional. Ele está cuidando da provisão, ele Perfeito. sabe de tudo. Mas você E sabe que para o homem, galo canta apertado, né? Que eles falam, acho que é o ditado que tem. O homem amadurece muito e aprende muita eficiência quando os filhos chegam. Por exemplo, eu cresci demais profissionalmente. Eu poderia estar fazendo muito mais, gastando energia errado, se eu não tivesse nenhum filho em casa e se nem tivesse casado. Mas eu estaria gastando pior, eu estaria priorizando os negócios errados. Então, há pesquisas também que mostram que, curiosamente, para o homem é a fase de maior enriquecimento depois que casa e tem filhos. legal. A mulher até ganha mais dinheiro quando está solteira que o homem, sabia disso? O homem solteiro ganha menos dinheiro que mulher solteira. A grande questão é, a riqueza da mulher não está no dinheiro, né, que a tia estava falando. Então, quando ela coloca a identidade dela na carreira, ela está escolhendo algo que não vai satisfazer ela. Então, eu penso muito isso, sabe? A tia estava falando aqui sobre trocar fralda. Eu lembrei do sermão profético de Jesus, em que ele fala lá que no último dia, né, ele vai fazer uma distinção entre as pessoas, os cabritos e os carneiros, o joio e o trigo. Ele fala aquela visão ali: vocês não acolheram quem estava com frio, vocês não ajudaram os pequeninos. E a gente nunca pensa, a gente sempre pensa que é um mendigo, a gente nunca pensa que é um bebê. A gente nunca pensa que esse pode ser o discernimento espiritual na frente do Senhor Salvador Jesus Cristo, de uma mulher, por exemplo, quando ela fala assim: quer saber, eu vou abrir mão do meu menino e vou lá fora ser grande. Às vezes, cara, eu falo isso com temor, tá? Tem mulheres que não podem escolher ficar em casa, a gente tem que ser sensível a isso. Num país igual o Brasil, por exemplo, que às vezes uma mulher, para cuidar do filho, ela tem que pegar a hora, pelas circunstâncias da vida, ela tem que sair 4 da manhã, pegar 3 horas de ônibus, trabalhar, voltar. Cara, essa mulher, às vezes, se ela está orando no metrô, pedindo a Deus a misericórdia de Deus, ela está fazendo mais que uma pessoa de classe média. Agora, você vai me falar com uma pessoa de classe média alta, né, que às vezes o marido tem uma condição razoável. Claro, você vai perder dinheiro nesse período, mas a riqueza de você poder estar cuidando bem dos filhos, aqueles que vão te acolher no futuro, aqueles que vão ser mais semelhança
de Deus. Eu penso, sinceramente, que para essa situação, não estou falando do caso extremo lá, para essa situação, a maneira que homem e mulher cuidam do lar vai ser, diante de Jesus, vai ter essa pergunta. Vocês não acolheram os pequeninos, você não tinha um tempo para eles. E os pequeninos não é o mendigo lá, o pequenino é a criança que está mendigando a atenção dentro de casa, entende? E Isso. a gente não pensa desse jeito. Mas o pior é que a criança também, com o tempo, percebe o sacrifício de mãe e a decisão de mãe não quer ficar presente. Então, Sim. eles vai crescer, minha mãe precisa fazer esse sacrifício para mim ter comida no meu prato hoje. Do que uma criança que viu, a minha mãe não quis não Isso. quis ficar comigo. Então, com o tempo, essa também leva a consequência, mas o fato que né, tem que analisar muito. É uma decisão que a gente fala assim, às vezes as pessoas escutam a gente falando desse tema, e eu acho que você também, pastor, também sofre isso na internet. As pessoas veem a gente com os posicionamentos, acham que nós estamos falando de moralismo. Não é uma questão de moralismo, é uma questão de disposição de coração. O que a gente sempre fala aqui no nosso livro, nos casais que a gente treina, é o seguinte: traz para Deus. Qual o ídolo que você está construindo? No capítulo 3 a gente fala sobre ordem dos amores, fala sobre idolatria. Muitos problemas de casamento existem porque os amores estão desarranjados. A pessoa espera do marido que tinha que esperar de Deus, espera do marido que espera do filho que o marido tinha que dar, espera da filha o que a esposa tinha que dar e assim por diante. É. Mas é uma questão de disposição do coração. Não é só de comportamento que a gente está falando. Porque você sabe a sua história que está nos ouvindo aí. Você tem a sua história, tem sua circunstância. A gente não está aqui falando assim, seja exatamente igual a família do Rafael, seja exatamente igual a nossa família. Não, o que a sua circunstância coloca diante de Deus e fala assim, o que é o melhor para o meu lar? Dentro do que eu posso escolher, qual sacrifício, qual não que eu posso dizer, que eu vou conseguir acolher melhor os nossos filhos, que eu vou conseguir treiná-los melhor na fé, e É. assim por diante. O André, você estava falando aí que o homem fica mais produtivo depois que os filhos chegam, né? E é verdade, às vezes a necessidade faz o cara se movimentar, né? Assim como o casamento, você vê que nada faz um cara pensar em trabalhos e ser criativo tão bem quanto a mulher da vida dele, né? Por isso que a monogamia foi a pedra de esquina da ascensão de todas as grandes civilizações, porque tira o homem da zona de conforto. Uma civilização com sexo casual, com fácil acesso à pornografia, ela vai degringolar porque os homens ficam mais acomodados. Isso é fato, é estatístico e matemático. Eu costumo dizer deixa eu só acrescentar um fato aqui que as pessoas já vão entender como machismo. Mas a barreira da imoralidade masculina é a elevação virtuosa da mulher. Por quê? O homem sempre foi depravado, em média. Só que a mulher, quando ela é virtuosa, ela não dá espaço para esse tipo de homem. E aí o homem, entendendo que a mulher eleva a sua alma, ele fala assim, se eu quiser jogar o jogo dessa mulher, eu não posso ficar de qualquer jeito. Do ponto de vista comportamental e civilizacional, a deteriorização da virtude feminina é mais determinante para o caos do que a inexistência de homens virtuosos, porque a elevação da alma feminina ajuda homens a se refletirem, né? Existe um mercado de mulheres fáceis para homens que não estão querendo levar a vida a sério. O Fulton Sheen dizia isso, né? O Fulton Sheen dizia que o nível de uma sociedade é o nível de suas mulheres. Porque a mulher de nível 9, ela não vai aceitar casar com um homem de nível 4. Eu digo isso no sentido das virtudes, dos valores, da fé, da moralidade. Então, realmente, a virtude da mulher puxa o homem para cima e isso é importantíssimo. Agora, é óbvio que também tem um outro fator, né? Quando a gente casa com uma mulher, ela é um adulto. Tem mulher que está disposta a passar pelo que for com o cara. A gente precisa comer arroz com ovo, a gente precisa morar numa casa apertada por um tempo. Vamos lá, eu tô com você. Agora, os filhos, cara, mudam tudo, porque um bebê, você não vai dizer para ele, ó, come um pouquinho mal aí, só durante 3 anos, que daqui a pouco eu te dou uma comida melhor, uma fralda de mais qualidade, um berço seguro. Quer dizer, os filhos exigem um salto nesse trabalho do provedor que também faz o homem amadurecer de uma forma impressionante. Eu costumo dizer para os caras que todo homem é um pouco abestalhado antes de ser pai, né? A paternidade faz a gente amadurecer em muitos sentidos, né?
Não sei se você percebeu isso assim, André. Eu sei que é, continua sendo um desafio para você ser pai de 7, mas eu também vejo que certamente nesse processo você se aproximou de Deus. É como se o casamento fosse a morte do egoísmo. Sim. Revela que nós conseguimos amar, que nós conseguimos manifestar um pouco do que o Pai Celestial é no final das contas, porque é isso que a paternidade é, né? É algo que somente Deus era Pai em algum momento da eternidade. Uhum. Ele decidiu comunicar isso conosco. Então é um privilégio absurdo, o privilégio da paternidade. Então, nesse mundo com tantos pais ausentes, talvez alguém nessa live aqui tenha tido um pai ausente. Talvez alguém nessa live aqui nem tenha sido reconhecido pelo pai ou foi abandonado pelo pai. Como é que é esse valor da paternidade na sua cabeça, cara? Como é que você vê essa chance que Deus te deu de ser pai de tantos filhos, né? Eu tenho refletido muito sobre pais, sabe? Eu tenho trabalhado num projeto voltado para a paternidade também, assim, de anotações e ideias. E é uma coisa que me impacta demais. Eu acho que a Tios poderia até falar, assim, não é o momento agora, mas eu vejo que eu me transformei até num marido melhor depois de ser pai. Eu venci muitas áreas de preguiça na minha vida. Eu venci muitas áreas em que hoje eu consigo servir com alegria. Por exemplo, eu não tinha alegria nenhuma em chegar no lugar e cozinhar, não tinha alegria nenhuma em chegar no lugar e fazer um churrasco. Hoje eu adoro isso de ver meus filhos comendo, ver meus filhos se divertindo. Essa preocupação, a gente fala isso no capítulo ali, a satisfação no final de um sábado à noite, um domingo à noite, quando todo mundo vai dormir, você está moído, mas você está ali do lado da sua esposa e fala assim, nossa, nós servimos. E é uma sensação de contentamento que nada explica. Não é uma coisa assim eufórica, não é nada, mas é um sentimento de paz, de dever cumprido. Sim. Então, assim, eu tenho sido exposto várias vezes nas minhas limitações. Eu vejo os erros dos meus filhos e me vejo. E eu olho para coisas que eu também não dou conta de fazer tudo certo. E aí eu tenho que voltar de joelhos para Deus e pedir misericórdia, porque eu também não vou ser o pai perfeito, sabe? Eu vejo que tem essa dor do pai. Todo mundo tem uma dor do pai. Eu falo muito isso, assim. Todo mundo, para viver uma vida madura com Deus, tem que resolver o seu problema com o pai. Mas não é só o pai físico que está ali, não. Porque o pai físico é um preposto do nosso problema com Deus. A gente projeta no pai imperfeito uma perfeição que eles não poderiam entregar. A grande questão é, o nosso problema não é a ausência de pai perfeito, porque Deus é o nosso pai e a gente virou as costas para ele. Então a gente se negou, a gente rejeitou o pai perfeito que a gente recebeu. E para nos desculpar, a gente lança as nossas culpas e as nossas frustrações no pai imperfeito que Deus permitiu que a gente tivesse. Eu lembro, se puder falar, eu lembro sentindo isso, que eu tenho que ser mais perfeito, eu não posso mostrar defeito. Mas no final você tem que, os pais têm que entender sua missão e para pontuar suas crianças para Jesus, pessoa que é perfeito. E você leva para os seus filhos de uma maneira delicada, gentil, assim, your wrongs, Seus erros, seus erros, pede perdão, porque sua criança vai entender, oh, uai, eu tenho essa conexão com meu pai, eu também erro, meus pais erram. A gente aprende a perdoar a outra e fica com nossos olhos focados no Jesus. É essa. Eu acho muito legal isso no perfil de vocês, que vocês em nenhum momento projetam a tentativa de parecer uma família sem limitações. Então, a gente precisa disso na internet, né? Porque eu vejo muita gente muitos perfis de influenciadores, pais e mães, que às vezes projetam uma família perfeita e às vezes inalcançável para as pessoas. Então, poxa, a mãe sempre acorda com o cabelo perfeito, maquiada, o pai está sempre feliz, tem tempo para trabalhar 1 hora por dia e sustentar 15 filhos. Então o pessoal fica pensando assim, caramba, eu sou muito ruim, eu sou muito incompetente, eu nunca vou alcançar esse nível aí, né? Esse foi o motivo, desculpa, de fazer esse livro, escrever esse livro, porque a gente quis levar essa autenticidade sobre casamento dos filhos.
E não, a gente não, nós escrevemos o livro que, ó, chega uma ponto que a gente está perfeito. Não, escreveu porque a gente entendeu, a gente não está perfeito, tem muitas dificuldades, mas o Deus é tão gracioso conosco que Ele dá ferramentas para a gente ter um caminho é, de casamento com filhos que vai A florescer. nossa autoridade não vem da nossa vivência, vem da palavra de Deus e do Deus que nos sustenta. O que nos dá autoridade é ser imperfeito e Deus trabalhar em nós e termos vencido até aqui pela graça dele, que opera em nós. Então, a gente não quer vender uma ideia que a gente é perfeito, mas eu queria te fazer a provocação que é a seguinte. Eu sempre falo isso assim, aprendi isso com aquele o Voddie Voucher lá, que faleceu há pouco tempo, o pastor. Ele falava isso, falava assim, ó, todo o caminho estreito tem um abismo para cada um dos lados. Então tem o lado do cara que mostra família perfeita, que é um erro, mas tem um cara também que faz um culto à autenticidade. Saiu um livro aí há pouco, não é tanto, deve ter uns 10 anos mais ou menos, de um cara que chama Chun Han, que chama A Morte do Ritual. Um livrinho assim, bem pequenininho, e ele fala do problema do culto à autenticidade do nosso tempo. Então, todo mundo hoje em dia é assim, eu sou autêntico, veja como eu choro, veja como minha vida é difícil. Então, tem esse lado também, o lado da perfeição, uma idolatria, mas tem uma idolatria da fraqueza. Que é aqueles perfis que estão sempre chorando, sempre falando, olha só minha fraqueza, aí expõe a família, expõe. Gente, o nosso livro não é um muro das lamentações, não, tá? A gente contou histórias que serviam ao propósito de fortalecer pessoas. A gente não está aqui no Instagram para fazer um culto também, que eu acho que é um outro erro, é o culto da vulnerabilidade, né? Olha como eu sou errado, olha como é a nossa casa, olha a vida como é que é. É um Não, tem uma vitimismo, né? Uma formalidade, cultura tem vitimista. coisas que, tem lutas que a gente tem que não entrou no livro e talvez não precise entrar, porque não serviu o propósito, né? Então a gente tenta equilibrar isso, porque isso também vira uma perfeição, entendeu? Isso vira uma máscara. A máscara está dos dois lados. O equilíbrio é o lugar que o cristão tem que estar. Eu tenho defeitos, mas eu não preciso expor tudo na internet para você achar que eu sou autêntico, né? É, E às vezes verdade. acontece isso. Você que aconselha muitas pessoas, né? Total. A gente fala isso um pouquinho no livro. E eu quero ouvir sua opinião. Que assim, às vezes o cara vai aconselhar, a gente vai buscar conselho, eu estou lá no conselho, mas eu não estou querendo conselho, eu estou querendo expor minha esposa para o conselheiro. Olha como é que Isso. ela faz isso, e a esposa a mesma coisa. Você vivencia isso? Total. Não adianta você expor o erro do outro lado ou a limitação do seu casamento se você não está disposto a fazer sua parte, nem que seja ceder um pouquinho. Teve um momento na live que vocês falaram um pouco disso, né? Casamento é muito um trabalho em equipe, em que às vezes eu gosto de um, ela gosta de três, então a gente vai fechar no dois. Se não existe essa disponibilidade de ceder um pouco, pensar no outro, se colocar no lugar do outro, conhecer o outro, o casamento tende a desmoronar, né? Mas, André e Chelsea, eu queria agradecer por essa conversa. Eu pensei que ia ser uma live de 30 minutos, mas já está na live aqui 1h15. E eu acho que o pessoal da live aí tem gostado. Se você gostou dessa live e tem sido edificado aqui pelo que a gente falou, deixa um comentário para a gente aqui, deixa um feedback para a gente saber se vocês curtiram. E eu queria que vocês finalizassem a live falando um pouco sobre o livro, como a gente pode adquirir. Faz a propaganda aí, André, porque esse livro precisa alcançar uma geração. E eu não sei você que está na live aqui, mas eu me comprometo a fazer minha parte para que o máximo de pessoas leiam esse livro, cara. É um presente de Deus para os nossos dias. Na verdade, aqui eu já quero fazer uma ressalva, né? E assim, não é rasgação de seda, não. Você é um excelente comunicador. Você já fez várias propagandas do livro aí, melhor do que a gente. Né? Comunicou de uma forma muito clara aí, foi ótimo. Mas, assim, o nosso propósito com o livro, né? Ainda somos nós, uma pergunta. Tampar minha cara aqui, que estou perdendo minha esposa. Despertar os casais para priorizar o casamento como forma de cuidar bem dos filhos. Então, o livro, a gente pensou ele em 3 partes. Primeira parte, a gente fala do estado da coisa, né? Como está, quais problemas existem e descobrir o que o casamento é. No segundo, a gente fala dos propósitos do casamento, que já ajudam vocês ali, em cada um desses capítulos, a gente fala de coisas práticas, como restaurar a amizade, como restaurar a vivência da intimidade,
como lidar com os filhos, como Deus fala sobre os filhos, como Deus te vê. Todo mundo te vê cansado, mas Deus fala que você é guerreiro, você é guerreira. Que os filhos são flecha, então você tá mais forte, mais poderoso agora com o filho do que quando você não estava. A gente fala sobre santificação, que é assim, o propósito mais elevado do casamento no final, é tornar marido e mulher semelhante a Jesus. E na parte 3, que é uma parte que a gente adorou escrever também, que fala das questões práticas. Então a gente vai falar sobre os papéis, porque hoje em dia, a gente não teve tempo de falar disso, mas só para terminar aqui. Hoje em dia, a casa, a gente fala isso brincando, tem 2 mulheres. É uma mulher normal e uma outra com defeito, que é o homem. Então as mulheres estão esperando o homem ser moça. Exigem deles comportamento feminino. Acham que vão ser felizes com isso, ficam mais tristes. Jéssica chama de marido princeso, né? É o marido É princeso. isso aí, perfeito. Marido princesa. Aí você começa a rejeitar a mulher que você criou. Você pegou o seu homem, afeminou ele, depois você começa a rejeitar, porque você não quer um homem assim, mulher. E o homem é a mesma coisa, pela preguiça, ele vai masculinizando a mulher também, daqui a pouco vai criando uma cobra, que é uma mulher que está dentro de casa, que é igual a chefe. Toda hora cobra. Então a gente falou sobre isso, falamos sobre as fronteiras também, que é muito importante, como criar um espaço, tem a ver com rede de apoio. Falamos sobre comunicação, né, a arte de discordar sem ferir. Falamos sobre dinheiro e casamento também, que é um tema. O capítulo 13 é muito especial para nós, que a gente revela um pouco de como a gente organizou nossa casa para o casamento ser forte e a família não ser negligenciada. E por último, a gente fala do milagre do recomeço, que é o que todo mundo quer no final das contas. Se você ler esse livro aqui, você vai se sentir desafiado em muitas áreas, como nós fomos por Deus. Mas não é o fim, né? A gente fala ali do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, convida as pessoas a pensarem nesse encontro. E o fato de Jesus saber de tudo que aquela mulher fazia de errado, ninguém estava lá, e Jesus está assim: eu sei quem você é, mas eu ainda estou aqui para trabalhar na sua vida, para trabalhar a sua história. Então a família revela quem a gente é, o casamento revela quem a gente é. Queria deixar um apelo aí para quem está nos acompanhando. Não existe fim da linha, porque Deus é um Deus de recomeço, um Deus de perdão, um Deus de restauração. Você está casado hoje, lute pelo seu casamento, priorize seu casamento para que seus filhos sejam mais bem criados. E a gente deseja que esse livro seja uma ajuda para casais que estão em crise, que não estão em crise, que ainda nem tiveram filhos, mas que valorizem a oportunidade que eles têm dessa missão e que, assim, como consequência de servir a Deus, encontrem contentamento. Maravilha. André, se puder, mostra novamente a capa do livro. Pessoal, eu queria fazer um pedido. Se você foi abençoado, se você foi edificado nessa live aqui, queria pedir muito que você invista no livro, tá? Então, eu fixei aqui embaixo, o comentário fixado aqui, são os perfis do André e da Chelsea. Se você puder, já segue eles aí. Mulheres, por favor, a mulher brasileira que não segue a Chelsea está perdendo um conteúdo riquíssimo, porque você hoje talvez não seja mãe ainda, talvez você seja mãe de 1, de 2, mas eu creio que Deus vai dar essa graça para muitas mulheres no Brasil serem mães de 5, de 6, de 7, de 15. Então, segue a Chelsea, aprende com ela, é uma mulher de Deus, com um bom testemunho, tem feito um trabalho incrível como mãe numa geração de mulheres que têm medo da maternidade. Então, por favor, sigam o André, sigam a Chelsea. Eu queria que comentasse aqui no chat quem vai comprar o livro, tá? Vou dizer uma coisa para vocês aqui aberto, tá? Eu já lancei livro. Eu vou dizer uma coisa, ninguém fica rico com livro, tá? Livro você só tem trabalho, é tempo, é custo com revisão, custo com diagramação, custo com impressão. No final das contas, você ganha uma mixaria, porque o royalty é 10%, 12%, 15%. Só ganha dinheiro com livro quem vende 1 milhão, 2 milhões, né? Esses devocionais aí que hoje vendem. Mas eu sei que o André colocou no coração de fazer esse livro se tornar realidade, assim como eu fiz com o meu. É uma missão de deixar um legado para a próxima geração, né? E eu queria muito que vocês adquirissem, é só ir no perfil do André, o link da biografia, aproveitam e já sigam o perfil e não deixem de comprar o livro, principalmente para dar de presente no Natal, tá? Comprem bastante para dar de presente no Natal para uma pancada de mãe e de pai que precisa ter acesso a esse conhecimento, que na verdade não nasceu na cabeça do André nem na cabeça da Chelsea. É simplesmente uma exposição
do que já está escrito na palavra milenar aí Amém. há muitos e muitos séculos, né? Perfeito, eu quero agradecer muito, viu, Muito. o espaço aqui que você abriu, dizer que a gente já te acompanha há muito tempo, gostamos da maneira clara que você comunica, Sim. os valores que a gente compartilha, o desejo também de um dia encontrar as nossas famílias aí, se Deus quiser, isso ainda vai acontecer. Desejar a vocês aí muito sucesso, prosperidade no ministério, que a mensagem continue chegando a vários corações, que vocês tenham contentamento na missão que vocês têm realizado, porque influencia muitas pessoas mesmo, impacta muitas vidas. Desejar também um casamento pleno para vocês aí, você e a Jéssica, que possa ser a história de todos os legados que vocês possam deixar nessa terra, que o casamento forte, vibrante, temente a Deus, seja assim no topo da lápide, porque eu acho que essa é a maior história que a gente pode deixar, que mais que os filhos que também passam, mais do que as grandes empresas, os negócios, a parábola do evangelho é o que o homem ou a mulher constroem dentro de casa, e esse peso aí é um peso de glória e de eternidade, e desejo isso para vocês. E o quarto filho vai chegar, né? E o quarto filho. Amém, eu quero sim. De repente, quando a gente se encontrar para um almoço em família, vocês vão estar no 10º e eu no 7º, né? A gente vai ter que encontrar um restaurante que tenha uma mesa, né? Tem que ser o Olive Garden. Pessoal, Deus abençoe vocês, foi uma grande honra, viu? Amém. Muito Amém. obrigada. Um abraço. Pessoal da live, obrigado pela participação, pelo engajamento. Deus abençoe cada família aqui, restaure os casamentos que estão em crise, ajude os pais, ajude as mães. Vamos seguir firme nessa vocação que o Senhor nos deu. Amém. Uma boa terça-feira para todos. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada.